Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos do pecado para a segunda morte. Pois assim diz as Escrituras, que todo pecado é para a morte. Mas temos uma morte que traz a justificação do pecador. E a outra morte traz o fim. Falar de pecados até parece algo simples, mas não é. Isto fica bem óbvio, pois as consequências que o pecado trouxe para toda a humanidade não se trata de uma teoria, mas de fatos. O pecado, a princípio, ou de acordo com a Bíblia, o seu primeiro surgimento foi na esfera espiritual, onde uma grande parte dos anjos pecaram. É justamente aqui que temos que ter bastante atenção para trilharmos neste assunto. Precisamos levar em consideração todas as questões em relação a estes dois acontecimentos pecaminosos: o espiritual dos anjos e o natural dos homens. Sabemos claramente pelas Escrituras que os anjos são pessoas espirituais. Sabemos também que quando eles praticaram o pecado, estavam em um lugar dos céus. Mas o ponto em questão que queremos esclarecer é que nenhum destes anjos, ao pecarem, morreram, mas sim foram expulsos do céu. Com base na própria palavra, podemos ver aqui o pecado é algo de propriedade do diabo e seus anjos. E isto podemos ver na primeira carta de João 3, versículo 8, que diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Com base neste texto, fica compreendido que o diabo e seus anjos vivem até agora no pecado e pecando, mesmo sendo eles seres espirituais. Com isto fica claro que a morte que afetou a humanidade não lhes afetou, pois eles continuam vivos e pecando desde o princípio, assim como disse o apóstolo João. Para entendermos esta questão, precisamos ter em mente que a palavra de Deus deixa bem claro que existe duas mortes, a primeira e a segunda, e entre elas tem uma questão muito importante que precisamos ter em mente. Mas para isto iremos ler o versículo que nos declara a realidade destas duas mortes, que é Apocalipse 20, versículo 13 e versículo 14, que diz: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vimos claramente que existe duas mortes. Assim deixou bem claro a palavra. O que vimos também pelo texto é que a primeira morte será morta pela segunda morte, que é o lago de fogo. Meus amigos, o apóstolo João, em sua primeira epístola, tratou com este assunto usando como base dois tipos de pecado: um pecado que dá para a morte e o outro que não é para a morte. A única questão aqui que ficou a desejar é que João não nos explicou de qual morte se tratava, se da primeira ou da segunda morte, que é o lago de fogo. Acredito, meus amigos, que é da vontade de nosso Senhor que seu Espírito nos revele tudo aquilo que é para nossa edificação. Mas, para nos aprofundarmos neste assunto, iremos primeiro ler os textos
em 1 João 5, versículo 16 e versículo 17, que diz: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Meus amigos, João é bem claro ao afirmar que há pecado para a morte e que por estes não se deve rogar a Deus, pois para eles não há mais o que fazer. Acredito eu que João está tratando aqui do pecado que leva diretamente para a segunda morte, que é o lago de fogo. Diante de tudo isto, precisamos identificar que pecados são estes que levam diretamente para a segunda morte, ou seja, o lago de fogo. Sabemos claramente que todo pecado praticado pelo homem está incluído no sacrifício de Cristo e sujeito ao perdão por sua misericórdia. Segundo a própria palavra, é um fato que o lago de fogo é para o diabo e seus anjos. Para entendermos isto, precisamos compreender qual tipo de pecado os anjos pecaram. E pela própria palavra podemos ver que o pecado dos anjos foi no âmbito espiritual, e por este motivo é que o seu pecado é diretamente para o lago de fogo, ou seja, a segunda morte, porque contaminaram não uma vivência, mas a própria vida. Meus amigos, precisamos ter muito cuidado, mesmo o pecado do homem sendo no âmbito natural, há situações que podem levar o homem diretamente para o lago de fogo, que é a segunda morte. Meus amigos, os anjos com o seu pecado contaminaram a sua essência espiritual e o seu próprio espírito. Sendo assim, o nascimento espiritual não pode surtir neles nenhum efeito, já que eles foram feitos seres espirituais. Assim, meus amigos, fica claro que o nascimento espiritual é unicamente para a raça humana, pois o pecado do homem também contaminou a sua essência, mas, sendo este natural, recebe a chance de ser salvo através do sacrifício de Cristo, que nos concede o nascimento espiritual. E isto só é permitido por sermos seres naturais. Mesmo este homem estando condenado à morte, mas a morte natural por causa do pecado e sujeito ao lago de fogo por causa da morte, pois a própria palavra é clara quando diz que o lago de fogo é o fim até para a morte. Para compreendermos isto, iremos ler Apocalipse 20, versículo 14 e versículo 15, que diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Este é o fim da primeira morte, o lago de fogo, que é a segunda morte. É por este motivo que o versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus amigos, será que existe um motivo para que o nome de alguém não seja inscrito no livro da vida? Sim, meus amigos, tem. E é justamente isto que iremos lhe mostrar, para que nós tenhamos muito cuidado e naquele dia você não seja lançado no lago de fogo. E para sabermos quais são estes motivos, iremos ler Mateus
25, versículo 40 ao versículo 46, que diz: O rei respondendo lhe dirá: Em verdade afirmo que sempre que o fizertes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizertes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estava nu, não me vestistes, achei-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus amigos, a omissão ao cumprimento da palavra de Deus é um pecado contra o Espírito Santo de toda a profecia, tornando-se um ato de desprezo ao sacrifício do Filho de Deus, mesmo estes achando que estão fazendo algo em nome de Deus, mas já estão reprovados porque anularam o sacrifício de Cristo para viverem na iniquidade. E estes irão para o lago de fogo, não por receberem a marca da besta, mas por desprezarem o Filho do Todo-Poderoso.